Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. E tem empresa numa dessas gigantes do minério do país, e ele tinha um telegrama na mão para os caras pedindo para ele voltar. Gente, não subestime. Por isso que eu digo, gente, Deus está em todos os lugares o tempo todo. Quando você pedir ajuda para Deus e de repente alguém no farol vir na janela do seu carro, olha para ele e dá bom dia. Deus estava acompanhando você no trajeto que você escolheu para ir buscar o seu objetivo. Ele só queria te dar um apoio. Ele não parou lá para te pedir uma moeda, para te vender uma água. Na realidade, ele só queria olhar para você lembrar que ele existe e dava um bom dia. Você não dá bom dia para Deus? Você chega no seu lugar, no objetivo, te serve um café, você não dá bom dia para a copeira, era Deus de novo. E Deus é tão bom que ele possibilita você ter um contrato. E você assina o contrato, vai embora e o porteiro está lá de volta. É o Deus de novo. Sorrindo porque você está feliz. E você vai embora e não dá tchau para Deus. Gente, eu aprendi a lidar com Deus dessa forma. Nós somos semelhantes e somos o espelho dele. Então o Deus que está aqui está indo em você, Carol. Está em você. Então, o que acontece? Olha para você e dá um abraço. Você viu? Eu não sabia que você era irmão da Carol. Eu encontrei você e dei um abraço. É o Deus. É só olhar para sua cara. Deus está aí. No seu sorriso, nos seus olhos. Eu não vou abraçar Deus? Perdi a oportunidade. Eu já tive com a Carol outras vezes, no online. Mas a hora que você vê ela de perto, ela é de verdade. Aí você olha a energia dela, você quer dar um abraço. Porque nem Deus. Cara, e você vê que se conecta na hora. Gente, nós somos seres de luz. Então esse abraço fez a diferença para esse cidadão. Esse cidadão fez diferença para mim. E uns 5 anos depois eu fiz um negócio com uma grande mineradora. E eu tenho certeza que tinha o dedinho dele. E foi num momento que eu estava precisando me reinventar. E esse cara ajudou eu fazer um negócio do anos, eu diria do trimestre, dos próximos 10 anos. Eu tenho certeza que tem um dedinho desse cara que de alguma forma ele lembrou de mim e ele já era bambambam nessa empresa que eu fiz o negócio de mineração. Então assim, não, eu não fiz com essa intenção, eu não faço esperando reciprocidade. Eu faço e pronto. Eu ajudo e pronto. Quando a minha mãe faleceu, Carol, eu tinha 7 anos e pouco. A enfermeira pediu para eu ir para casa, que a minha mãe estava geladinha, eu fiquei segurando a minha mãe para ela esquentar a minha mãe. Ela falou pro meu pai que eu não podia ficar ali e queria tirar eu acho que eu estava dentro do necrotério, eu não me lembro me lembro do lugar, então eu imagino que era o necrotério, mas eu entendi que a minha mãe estava só com frio, não estava morta. Eu segurei a minha mãe para ela ficar quentinha para ela ir embora. A enfermeira se sensibilizou e trouxe um cobertor. Eu cobri a minha mãe, descobri a cabeça e ela, para poder me tirar do necrotério, ela me enganou. Ela falou assim: olha, você vai para casa e assim que ela ficar quentinha, ela vai. Eu fui pra casa e fiquei esperando 3 dias na janela do barraco, esperando a minha mãe descer o morro pra ajudar a minha mãe. Ela não ficou quentinha e não voltou pra casa. Mas olha que lição que eu aprendi com isso. Eu não sofri. Minha mãe tinha me ensinado valores. Eu entendi que o tempo acaba. E que o tempo dela tinha acabado. E que meu tempo ia valer mais. E eu não fiquei chateado com a enfermeira, porque ela quis só me ajudar. Foi um jeito que ela me achou de tirar de onde eu não podia ficar. Então, mas eu ganhei um outro presente. Eu nunca mais me decepcionei na vida. Foi a única vez. Eu prometi que eu não passava mais por aquilo. Então eu não espero nada do outro. Eu faço sem esperar reciprocidade. E assim eu não fico decepcionado. Eu ajudo as pessoas e não espero que as pessoas nem me agradeçam. Eu agradeço as pessoas pela oportunidade de eu poder ajudar. É melhor você agradecer por você ajudar do que você esperar que alguém te ajude. Então não espere obrigado não. Ajude e pronto. É simples assim, locomotiva. Sabe que eu até me emocionei aqui, porque você tá falando da sua mãe, né? E eu acho que você acompanha um pouco. Eu tinha uma avó, que foi minha babá, foi babá do meu irmão, e eu falo que foi minha avó, ela faleceu esse ano. E pela primeira vez eu vou me emocionar um pouco aqui. A minha avó, ela, que foi minha babá, e eu considerava como vó, ela ficou por anos, cuidou do André, cuidou da Marcela depois de mim. Ela era também nordestina, né, de uma família muito pobre, e também não sabia falar. Ela até falava pra mim: você pode pegar, assinava os cheques, deixava comigo em branco e tudo mais. E 2 coisas que eu nunca esqueci dela, Geraldo, foi: minha avó trabalhou com idade, e ela estendia edredom. Você lembra disso, né, André? E a gente falava muito. Eu falei: vó, com 2 cenas que ela foi, eu nunca mais esqueci. Eu falei: vó, você vai trabalhar até quando? Deixa que eu estendo pra você o edredom. Ela falou assim: não sei, eu vou trabalhar em outro lugar quando eu morrer, né? Quer dizer, ela falou: quando eu morrer, aí eu vou trabalhar em outro lugar, né? E aí um dia também ela falou assim pra mim, eu falei, foram 2 cenas que eu nunca mais esqueci dela.
primeiro foi essa, né, que ela também era muito, muito humilde, né, assim, no sentido de não saber falar. E a segunda eu falava assim, vó, vamos falar aqui na internet, eu brincava muito com ela, tudo, né, ela falava assim, mas eu não posso aparecer. Por que não, vó? Aí ela falava assim, porque eu não sei falar, eu sou muito simples. Eu falava, mas é aí que tá o segredo, vó, todo mundo te ama, é porque você é assim. E aí ela saindo do quarto dela com a cadeirinha de rodas, com dificuldade, já tinha feito várias cirurgias, eu falei, vó, como é que você tá? E tudo mais. Ela falou assim, eu tô bem, graças a Deus. Então, olha só por que eu me emocionei, né? Falando da relação da sua mãe, falecida mãe, e da minha avó. Porque as duas, elas sabiam trabalhar o quê? O sorriso, a fé, o valor, né? De falar assim, tá tudo bem. A gente tá vivendo, a gente tá bem. E o quanto que elas trabalharam, e o quanto que elas ensinaram e deixaram pra gente de valores, né, André? Então, acho que isso eu quis contar aqui, pessoal, porque eu acho que foi uma história que eu tô carregando da minha, Mas eu acho da minha babá, importante que você é ter vozinha, né? comentado sobre isso. Por isso que eu falo tanto da força da mulher. E a hora que você falar de mulher, cara, começa pela mãe. A avó é a mãe um degrau acima. Tá? Então, assim, eu não conhecia minha avó, mas eu sou vô e eu sei que a avó é um pouquinho mais. Então, cara, preste atenção nessas pessoas. Para de achar que ela tá ultrapassada porque ela não sabe mexer no smartphone. Ela já sabia da vida quando nem se existia comunicação. Então não subestima e aprenda a ouvir quem já viveu mais que você. Ele vai te ensinar os caminhos, ele vai te fazer com que você, sem enxergar, perceba a sensibilidade de onde está o buraco. A possibilidade de você ir para o fundo do poço quando você aprende a ouvir alguém que já viveu mais que você é muito remota. É muito menor você ir para o fundo do poço quando você aprende a ouvir. E se você for para o fundo do poço, não tem problema. Você vai ter resistência, resiliência e vai ter planta, o mapa para sair se você aprender a ouvir. Então, eu falo para a gente, não adianta, não é em Harvard, não é no Stanford, não é na USP, não é nenhuma universidade que você vai aprender o que essas pessoas que têm vivência têm para ensinar para você. Então, quando você fala da avó, meu pai, a minha mãe, esses seres humanos são sensacionais, são brilhantes. E não tem ex-vó, não tem ex-pai, eles só mudam fisicamente. A minha mãe, eu tenho ela assim impregnada em cada gesto, em cada ação. E todos os dias de manhã, Carol, eu só mudei de endereço. Eu não mudei meus valores. Quando o dia começa, o sol entra na fresta da minha veneziana. E eu lembro que a minha mãe dizia que tinha que pôr o joelho no chão. Eu faço o mesmo gesto, eu tenho a mesma gratidão. E eu sempre falo, mãe, já agradeci, mãe. Tipo, eu ainda aviso ela que eu já fiz a minha lição de casa. Gente, quais são os seus valores? Mas a Carol deixou uma lágrima cair. Gente, vou falar uma coisa pra você. Isso é ser de verdade. Isso é ser humano. É isso que nós precisamos no novo normal. Não é um podcast que você fala, que eu ensino pra você, um gráfico pra você ganhar o seu primeiro milhão. Quem sabe fazer isso é você. Cada um sabe fazer dentro do seu quadrado. Não dá pra um ensinar pro outro, dá pra um falar como é que ele tá buscando dele, que eu acho que não fazer mais que obrigação, pra que você entenda como é que você tá levando a sua vida. E aí você compartilha emoção, carinho, amor, gratidão, você compartilha conhecimento, vivência. Cara, isso é você ser saudável mentalmente. Você precisa usar a sua mente saudável e compartilhar com a outra, se conectar com a outra. Então, eu entendo que nós somos emocionais. Inclusive, nessa fase que nós estamos passando, cara, o nosso problema é emocional. As pessoas estão com medo, com insegurança, com incerteza. Cara, não tem problema ter medo, não se vergonha, não. Chora, tenha medo. Mas nunca deixe que o seu medo fique maior que a sua fé, que a sua determinação, que a sua esperança, que a sua atitude. Cara, começa de novo. E aí você vai ver que essa baixadinha é para saltar. E você consegue ir para o novo normal, inclusive como um ser humano melhor, que é o que nós estamos precisando. Mais humanização. E nós teremos os negócios, os investimentos, os empreendimentos, tudo mais humanizado. E por consequência nós teremos uma sociedade mais feliz, que é o que nós estamos precisando. A nossa sociedade está doente. E ela está precisando sarar mentalmente, emocionalmente. Não é a conta bancária. É o que você tem armazenado de conteúdo, de positividade, de divindade que você não está usando para fortalecer o ser. O ter é uma consequência, não tem pobreza que resista 16 horas de dedicação. Qualquer coisa que você fizer se dedicar 16 horas, você vai ganhar dinheiro. Mas quem é você? Porque senão depois você não sabe o que fazer com o dinheiro. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Quais são os valores? Quem são as pessoas que você tá... Qual que é o propósito? Não tem pessoas no propósito? Como assim? Então, tá ganhando pra quê? Então, você não vai levar. É o que você vai deixar. Quando eu falo que a pessoa pode se tornar imortal, é o que você vai deixar na mente e no coração das pessoas. Então, se emocionar é uma dádiva. Significa que você é um ser humano. Você não é um avatar.
Gente, vamos pro novo normal, vamos ser seres humanos melhor. Ah, mas eu ganhei, eu atingi meta tal. Ei, bata a meta de crescimento humano primeiro. Torne-se uma pessoa melhor. Eu criei meus filhos e minha família, todos eles para ser bons seres humanos. Se tornaram grandes empresários, todos bem-sucedidos, porque trabalham 16 horas, isso é outra coisa. Mas primeiro, se tornaram bons seres humanos. Eu acho que é isso que a sociedade, que o mundo, que a humanidade precisa. Que a gente recomece pós-pandemia, que foi uma lição para nós, como seres humanos melhores. Geraldo, teve uma época da sua vida que você já tinha saído do lixão, foi trabalhar em um emprego tradicional e você voltou novamente pro lixão, você abandonou esse emprego tradicional. Conta um pouquinho pra gente o porquê dessa atitude. Olha, na realidade, não é que eu abandonei o emprego. Quando eu fui trabalhar profissionalmente de verdade, eu não saí mais. Eu fui trabalhar no CNPJ de alguém, de uma multinacional, e eu não saí mais. Grupo Play Center. Eu entrei lá com 13 anos e não saí mais. As coisas que eu trocava toda hora, que eu quebrei, que eu voltei, que eu comecei de novo, foi nessa faixa dos 8 aos 13. Com 13 eu fui trabalhar numa multinacional. Quando eu falo empreenda no CNPJ do outro, eu fiz isso. Tudo que eu falo é o que eu venho fazendo na prática, é vida real. Eu empreendi no CNPJ do outro dos 13 aos 30, de office boy sem saber ler e escrever, a um cara na universidade como diretor ganhando 81 salários mínimos. Numa empresa onde dizia que eu teria problema com a comunidade judaica, que são sensacionais, mas diziam que eu teria problema e que eles não iam me aceitar. Eles não só me aceitaram, como me acolheram como família, são extensão dos meus pais. Eu fui educado profissionalmente por judeu. Que legal. E eles têm uma coisa que eu tinha na base. Eles têm a união. Eles têm a extensão da família. Eles se protegem uns aos outros. Eu aprendi, eu me fortaleci porque eu já sabia esse modelo. De cuidar uns dos outros, de começar na base, de começar na família e cuidar de todos os seus. Essa comunidade cuida uns dos outros, por isso eles têm tanto resultado. Eu aprendi porque eu já fazia isso em casa. Quando eu fui para lá, eu só fortaleci a importância de você cuidar uns dos outros, da solidariedade, da união, da conexão, da fé, de você preservar os valores. É isso que eles fazem. Então as pessoas, quando falam dessa comunidade, presta atenção, copia. Vai fazer o que eles fazem, que você consegue o que você quiser. E, cara, e depois você faz as suas escolhas. Nós temos escolha. Então, na realidade, quando eu vai e volta, quando eu fui mexer com sucata, essas coisas, é porque eu precisava vender as peças diferentes das latinhas para pagar o carnê do caminhão. Deus é bom demais. Só que para vender aquelas peças, eu precisava vender mais peças. O que hoje fez com que exista a JR Diesel, que é a maior empresa de reciclagem automotiva de ônibus e caminhão da América Latina. Nós somos referência para o Japão, para os Estados Unidos. Feita aqui neste país, onde as pessoas insistem em dizer que é terceiro mundo, onde as pessoas insistem em dizer que não dá certo, onde as pessoas insistem em dizer que é uma bosta. Você nasceu na bosta? Então assim, não, cara, é o seu país, a extensão da sua família, é a sua segunda mãe. Valoriza isso. Agradece por você estar aqui, o melhor clima do planeta, melhor quantidade de terra produtiva, de água doce, de petróleo, de minério, melhor lugar, melhor clima do planeta, melhor agronegócio do mundo. E esse país, além de ser rico por natureza, ele tem uma coisa que falta nos outros países, que é a população humanizada, a mistura sensacional, a diversidade gigante, pessoal de paz, de fé, de alegria, de amor. E tem uma coisa que eu mais admiro nesse país, chama-se brasileiro. O brasileiro precisa olhar para ele e acreditar nele. O brasileiro é sensacional. Nós somos o irmão mais novo de todos os continentes. Nós somos o novinho que deu certo. E já está entre os 10 maiores do mundo. E o brasileiro ainda está acreditando quando dizem que nós somos submissos a isso, aquilo, ou que nós somos terceiro mundo. Quem é que pôs isso na sua cabeça? Carol, esse é um negócio importante. Dizem que nós somos terceiro mundo, nós acreditamos. Que nós não sabemos votar, que nós não sabemos isso, não sabemos aquilo, que nós somos burros, que a gente é vagabundo. Olha, o tempo todo para nos diminuir. Isso é da mesma forma que lá atrás diziam que negro não podia porque era negro. A minha mãe disse que ser negro era um privilégio, então eu nunca tive esse problema. Disse que ser pobre era um problema, minha mãe disse que não. A pobreza eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar, então eu também não tive esse problema. Então, os valores, e a minha mãe dizia que eu podia, e que eu podia copiar. Então, na favela, eu copiava os meninos que carregavam marmita, em vez de copiar os meninos que carregavam alguma coisa diferente, porque os meninos que carregavam marmita duravam mais. Eu não sou mais inteligente nem mais esperto, eu só copiei aquilo que funciona. Então, cara, seja lá o que você estiver fazendo, copia. Você quer aprender a fazer o que a Carol faz? Copia o que ela faz. Copia o que o Dé faz. Eu acho interessante que você chama ele de Dé. Fala Dé. Eu gravei na hora. Ela olhou pro Dé assim, o olhinho brilhou e falou, Dé. Eu falei, Dé.
Aí ele, André. Então assim, você vê que interessante, né? Gente, isso são valores. É isso que as pessoas têm que copiar. De onde é que vocês tiram energia? Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.